Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Os queridos irmãos, irmãs, queridos peregrinos e aqueles também que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de comunicação, nós escutamos a profecia de Jeremias, e é claro, já temos escutado nesses dias o profeta Jeremias, que foi um homem de Deus. O profeta é aquele que anuncia a boa nova, mas também que denuncia aquelas realidades de pecado, de injustiça. E o profeta Jeremias foi perseguido exatamente porque anunciava a Deus, dizia ao povo que deveriam viver os mandamentos, que deveriam praticar a justiça e, por outro lado, deveriam também abandonar os falsos deuses, abandonar o pecado. Infelizmente, por ser de Deus, ele acabou sendo perseguido. Infelizmente, aqueles que não aderiram à palavra, que não queriam obedecer à palavra do Senhor, os mandamentos, perseguiam a Jeremias, queriam matá-lo. O profeta Jeremias foi um homem de bem. E nós podemos perceber em Jeremias atitudes proféticas, a vivência da palavra, e percebemos isso também em outros homens de Deus. E, é claro, Jeremias prefigura também o Cristo, que também foi perseguido por causa da verdade, que também foi perseguido porque ensinava, proclamava a boa nova, o reino dos céus, o reino de Deus. O justo é perseguido. O justo Jeremias, o profeta Jeremias e, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo. Outros personagens da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, também prefiguram o Cristo. E nós vemos no Cristo também esses sofrimentos que tantos outros passaram. Claro, de maneira mais intensa e de maneira salvadora passou o nosso Senhor, porque Ele é Deus. Nele se cumpriu a promessa da salvação, nele Jesus. Nele nós podemos então dizer que estamos livres, que somos livres,
aos seus sofrimentos, àquilo que ele ensinou, a sua morte de cruz, nos trouxe a salvação. É claro, um pouquinho antes ainda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós escutamos o Evangelho, João Batista, também o último dos profetas, aquele que também viu a salvação, que contemplou a salvação, Jesus Cristo, aquele que também apontou para a salvação, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele dizia, João Batista, ser apenas a voz que anuncia o Verbo, a salvação, Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, contemplando esta palavra, escutando esta palavra, essa profecia de Jeremias, escutando este Evangelho, no qual nós vemos também o sofrimento de João Batista, no qual ele perdeu a cabeça, na verdade Herodes, é que perdeu a cabeça, por causa da bebida, por causa do pecado que entrou pelo olhar, prometeu até metade do reino, aquela jovem, se ela dançasse, e o que ela pediu? A cabeça de João Batista. E é claro que ele, ao mesmo tempo, ele se sentia incomodado porque estava em pecado. João Batista denunciava que ele estava em pecado, mas ao mesmo tempo não teve como voltar atrás na promessa que ele havia feito. E João Batista, então, não perdeu a cabeça, não perdeu a vida, porque ele permaneceu com a verdade. Embora ele tenha sido ceifada a sua vida aqui, mas ele ganhou o reino dos céus por causa da palavra, por causa da radicalidade em viver a palavra de Deus. Não voltou atrás. O Senhor me desculpe, então. Não, ele estava errado. Meus irmãos, vamos pedir esta coragem de Jeremias, esta coragem de João Batista para a nossa vida, esta coragem dos santos de viver a palavra, de derramar o sangue, se preciso for, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E quem foram os santos, senão estes, que derramaram o seu sangue, que anunciaram a palavra, a boa nova, os santos que anunciaram a Jesus Cristo, o Salvador. E hoje nós comemoramos São João Maria Vianney, um homem de Deus, camponês, de família camponesa, e se diz que ele tinha muitas dificuldades no estudo também. Ele foi alfabetizado apenas aos 17 anos. Então, por isso, as dificuldades que ele tinha nos estudos. Não é porque ele era burro, não, viu, gente? Mas porque ele tinha dificuldade, porque entrou mais tarde mesmo. É difícil mais tarde, não é? Aprender as coisas. Mas ele foi perseverante. E os sacerdotes, ainda bem, que estavam ali ao lado dele, puderam perceber, opa, tem santidade aqui. Eu acho que esse menino aqui vai vingar. Investiram nele, o bispo também acreditou nele, ele estudou. Naquele tempo, ser ordenado com 29 anos era bem tarde. Hoje não, hoje até acima dos 30 ordena, 40, dependendo aí do bispo. Mas naquele tempo era uma vocação super tardia. Normalmente se ordenava ali com 23, 24, 25 anos. O direito canônico hoje diz que com 25 anos deve ser ordenado. Então foi ordenado tarde também. E ele recebeu logo toda a provisão de ministrar os sacramentos? Não. Por 3 anos ele ainda não ouvia a confissão. Mas a graça de Deus estava com ele, e depois então foi transferido para essa cidadezinha que nós conhecemos, a cidade de Arnes, lá na França, e ali ele viveu a sua vida, entregando a sua vida a Jesus, vivendo o Evangelho. E interessante, eu nunca fui a Arnes, mas conta também a história, e aliás diz que tem uma estátua lá, de São João Maria Vianney, a estátua de São João Maria Vianney e um menino. E o diálogo entre o menino e São João Maria Vianney. Ele perguntando,
né, para o menino, e ele apontando para Arnes. E São João Maria Vianney, no diálogo, dizendo isso: você me aponta o caminho de Arnes, eu vou apontar para você o caminho do céu. Quem é o sacerdote, quem é o santo, quem não deve ser o batizado, que é esse, que aponta para o céu, aponta para as coisas do alto. E São João Maria Vianney, o que mais ele fez? Foi um homem que era entregue à oração, era entregue a ministrar os sacramentos, a Santa Missa e a confissão. E aquela cidadezinha que ninguém queria ir, que nenhum pároco queria ir, nenhum padre queria ir, porque tinha ali mais de 200 habitantes, mais ou menos. Era uma cidade ainda muito pagã, muito violenta, cheio de tabernas. Então, infelizmente, muita gente ia lá se enveredar para uma vida de bebida, de embriaguez. Quando ele chega lá, começa a ouvir confissão, começa a rezar a missa, começa a ensinar o povo de Deus, e as tabernas passam a fechar, e a igreja que estava vazia passou a encher. A santidade daquele homem que se deu na simplicidade, que se deu na catequese do dia a dia. A sua vida era uma catequese. Será que a nossa vida é uma catequese? Será que eu como padre, você como pai, como filho, como filha, como missionário, como batizado, será que a nossa vida tem ensinado os outros? A vida de São João Maria Vianney era uma vida de ensino, de catequese, de penitência, de oração. E o que ele ensinava? Rezar e amar. Tem um escrito dele que ele diz exatamente isso, né? Ele imitou a Jesus. Se amais e rezais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra. Quantas vezes nós escutamos isso, né? Quer ser feliz? Venha ser feliz. Faça isso e seja feliz. Qual é a dica de São João Maria Vianney? Se amais e rezais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra. Reze e ame. Aí você vai ser feliz. Não é? Amar é fácil? Não. Amar exige sofrimento também, exige renúncia, mas é esse o ensinamento que ele dá. Mas eu não consigo amar. Ele também ensina: meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e torna capaz de amar a Deus. Se nós não estamos conseguindo amar, é porque nós não estamos rezando direito. Porque quem reza, ama. Quem reza, ama a Deus e ama o próximo, ama o outro. Vamos pedir essa graça nesse dia em que nós escutamos Jeremias, que foi perseguido, São João Batista, que foi perseguido, Jesus Cristo, que foi também perseguido, mas que amou profundamente a humanidade, amou profundamente a cada um de nós. E os santos o que fizeram? Imitaram a Jesus. Amaram e rezaram, rezaram e amaram. Vamos pedir essa graça a nosso Senhor de rezar e amar. E que a minha vida e que a sua vida seja essa catequese. Que a minha vida e a sua vida seja esse ensino para tanta gente. Hoje, no mundo que tem cultuado a morte, estamos aí, não é? Vocês sabem. A lei do aborto, novamente, em alta. Vamos e sejamos sempre a favor da vida. Vamos rezar e vamos amar. Vamos pedir essa graça a nosso Senhor de ser esse testemunho. Por que nessa cultura de morte ainda? Porque talvez não está vendo em mim e em você esta vida, este evangelho vivo. Que o Senhor nos conceda esta graça por intercessão de São João Maria Vianney, que rezou e amou, que não foi entendido, que foi até excluído, vai para lá, para aquela cidadezinha lá.
E ali Ele transformou aquela cidade. E hoje é uma das cidades que há tantas peregrinações. O que tem Arnes, o que tinha Arnes, tinha ali um santo que rezava e amava, que escutava confissões, que rezava a Eucaristia, um apaixonado pela Eucaristia. Que nós sejamos apaixonados pela Eucaristia, apaixonados pela vida penitencial, e que o nosso testemunho seja essa catequese para conquistar muita gente. Para nós? Não. Para Jesus, para que eles sejam salvos. Inclina um instante a sua cabeça e que por intercessão de São João Maria Vianney, a minha vida e a sua vida seja essa vida, sim, de provações, de sofrimentos, mas de perseverança, de muito amor. Nós queremos a felicidade e o segredo é esse: rezar e amar, amar e rezar. Que a minha vida e a sua vida seja essa catequese, que anuncia o Cristo, que ensina o que Cristo viveu, passou, que ensina que Jesus é o Salvador. Sim, Senhor, nos conceda esta graça de ser uma catequese viva para os nossos irmãos, para aqueles que creem e para aqueles que haverão de crer por causa do nosso testemunho. Ao Senhor a honra, a glória, o nosso louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.